Bom, o programa tem centrado muito o assunto aqui, dizendo respeito à questão de Porto Alegre. Essa transformação que Porto Alegre está tendo na área turística, na área de infraestrutura, recuperando o centro histórico da cidade, e isso traz, evidentemente, que uma atração por novos investimentos e reinvestimento daqueles que já estão por aí. Bom, essa questão da construção civil, ela precisa ser analisada em muitos aspectos. Um deles diz respeito à incidência de tributos sobre o processo da construção civil. E ninguém melhor do que o Dr. Gustavo Bernardi para nos falar a respeito desse assunto. Dr. Gustavo Bernardi, incidência de tributos na construção. Que assunto bom, hein? Pois é. É um assunto bom, mas é um assunto muito complexo. O que está acontecendo, Silvio? A gente tem percebido, né, que em razão da valorização dos imóveis e principalmente da valorização dos imóveis novos, daquelas pessoas que se dedicam a comprar terrenos, construir casas e revender, né, os municípios têm modificado bastante a regra tributária com relação a isso, né? Alguns evoluindo até do ponto de vista de tornar menos burocrático o processo, mas na grande maioria dos casos aumentando a incidência ou da alíquota ou da forma de cálculo, da base de cálculo da incidência. E de regra é o seguinte, Silvio, se você compra um imóvel, um terreno e vai construir uma casa, você tem que pensar que você vai ter 3 tributos básicos, né? Um que é um tributo municipal chamado ISS, que é um imposto sobre serviço, que envolve todos os serviços que são realizados para a construção daquela casa. Outro chamado INSS, né, que você paga ao final da construção, quando você vai regularizar o habite desta casa. E, por fim, um outro tributo chamado Imposto de Renda sobre o ganho de capital, que incide quando você vende esta casa, né? Então, esses impostos, eles são pagos, eles são carregados em cima do construtor, quando ele vai regularizar o seu imóvel e quando ele vai vender o seu imóvel. Basicamente, a gente tem o ISS em torno de 4% a 6%, nós temos o INSS, que pode chegar até 20% sobre o valor da obra, se essa obra tiver mais do que 300 cubos, e nós temos o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é 15% sobre o ganho de capital, que é aquela diferença entre o que ele gastou para comprar o terreno, o que ele gastou para construir o imóvel e a venda que ele fez, né? O que as pessoas precisam saber é que existem diversas formas de você reduzir essa carga tributária. Por exemplo, com relação ao ISS, que é um tributo municipal. Se você guardar todas as notas fiscais de serviço daquela obra, ou seja, cujo endereçamento do serviço seja aquela obra e cujo destinatário daquele serviço seja naquele município, você vai descontar 100% desse imposto anteriormente recolhido. O INSS é a mesma coisa. Se você cobrar do seu empreiteiro, do construtor, daquela pessoa que vai construir a casa, a obra, todos os relatórios de pagamento de INSS que esse camarada fez para os funcionários dele, você vai deduzir do imposto a pagar lá no final. E, por fim, o imposto de renda de ganho de capital, você tem formas de reduzir dependendo de como você vai escriturar a construção da casa. Hoje eu preciso compreender que construir uma casa em nome da pessoa física e vender em nome da pessoa física, você vai ter a maior carga tributária. Se você constituir um CNPJ, se você constituir uma empresa dedicada, a construir aquela casa, você vai ter uma grande redução do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Podendo chegar a meros 6,2%, 6,1% do imposto a pagar. O que eu quero dizer com isso, Silvio, que construir um imóvel para revender não é só pensar no ganho entre o valor que tu está gastando para comprar o terreno e construir e o valor que tu estás vendendo. Você tem que pensar na carga tributária que incide sobre aquela construção. Essa carga tributária pode chegar a 25% sobre o valor de venda deste imóvel. Portanto, é muito importante que você planeje a sua construção e execute a sua construção da forma mais econômica possível do ponto de vista tributário. E há soluções para isso, Silvio. É preciso ter um planejamento tributário, né?
Precisa ter um planejamento da construção, um planejamento tributário, um planejamento econômico, né, para que você possa melhor dimensionar esse investimento e obter o melhor retorno dele. Costumo dizer que construção civil é um dos melhores retornos das atividades industriais que a gente conhece, né? Principalmente neste momento em que o produto final, ou seja, o imóvel novo, está valendo muito, né? Porém, não é incomum a gente ver construtoras quebrarem, empreendedores não terem resultado econômico porque tiveram ou um mau planejamento tributário anterior ou uma péssima administração daquela obra. Você precisa ficar atento que é uma atividade econômica, existe incidência de tributos, existem riscos trabalhistas, previdenciários e fiscais, e você tem que se preparar para isso. Já tem uma expressão que está muito comum aqui no Brasil, que diz: o Brasil não é para amadores, né? E fazer um investimento desses na área, principalmente na área da indústria da construção civil, exige exatamente profissionalismo. Claro, eu me recordo muito, meu pai era uma pessoa muito dedicada a construir e vender, né? E eu me lembro que era tudo meio assim no papel do pão, né? Não tinha nada, né? E ganhava dinheiro naquela época, né? Tirava o lápis daqui, fazia aqui está isso aí. Comprava por 10, vendia por 20, etc. Hoje em dia não é mais assim, né? Verdade. Hoje nós temos obras aqui em Porto Alegre que sofrem 2, 3 fiscalizações semanais, né? Então você não tem mais como esconder, né? Se esconder do fisco, né? Então é melhor você se preparar para o fisco. Na verdade, os governos, eles ajudam quando eles facilitam e reduzem essas cargas tributárias, né? Essa incidência tributária. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro falou a respeito da incidência de tributos e até citou um exemplo que está correndo aí o país inteiro, que é uma coisa inexplicável, né? Só um banheiro, a liberação, o habite de um banheiro numa determinada residência tem 42 itens. Né? Para serem limpa. E nós aqui nem falamos sobre isso, que são os itens de fiscalização de uma obra. Né? Exatamente. Então, digamos, a dificuldade, porque o burocrata precisa mostrar que ele tem importância. Né? Esse é o problema no país, um país assim estatizante, um país que tem esse viés de fiscalização, de submissão. Tu é assim, Platão já dizia, né, que no tempo platônico de Platão, que foi discípulo de Sócrates, o indivíduo era absorvido pelo Estado. Né? Aí Aristóteles já deu uma mexidinha lá e tal, não, o indivíduo é subordinado. Nós não queremos nem ser absorvidos e nem subordinados do Estado. Esta reforma que o presidente Bolsonaro está fazendo no Brasil, exatamente para nos libertar dessas amarras do Estado. Um país, para ser democrático e se desenvolver e ser uma grande nação, precisa também passar por isso. Eu vou só te dar um dado. Nós estamos agora, em razão de uma ação civil pública várias, né, contra os municípios do litoral, impedidos. Não há o registro de conclusão de obras no litoral inteiro. Né? E veja, eu estava fazendo uma análise ontem de quando há uma perspectiva de solucionar isto, não vai ser ainda antes deste verão. Né? Então nós vamos ter diversos, centenas de empreendimentos sendo concluídos para este verão, que iriam ser comercializados este verão no litoral, sem licenciamento. Né? Que coisa. Claro que ali é uma questão com relação ao esgoto do litoral e tal, enfim, e eu não tiro a razão de que essas questões são preocupantes, mas veja o impacto econômico que isso vai produzir, numa região que é essencialmente de evolução imobiliária. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença. Uma bela semana de trabalho para o senhor, para a família, para o seu escritório. E até a próxima entrevista. Muito obrigado, Silvio. É você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade. 22 anos no ar aqui o programa. Muito obrigado por essa fidelidade, né? E pela confiança neste programa que traz assuntos como esse para você ter um bom caminho, para você andar profissionalmente bem e, sobretudo, acertar nas suas decisões. Uma bela semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.